Olá, meus queridos amigos, é hora de encerrarmos a lição número 5, a lição que fala sobre o texto: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Esse foi o verso para a meditação, o verso áureo da semana. Venham a mim. Uma lição prática que nos ensinou como nós podemos assim dividir o nosso fardo ou os nossos fardos com aquele que promete estar ao nosso lado, levando nossas cargas, o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nosso nível de estresse é tão grande, já chegou num limite que nós não conseguimos mais assim levar o nosso fardo e precisamos da ajuda de alguém. Por isso que o estudo da lição dessa semana foi um estudo de coração, um estudo que nos fez assim pensar em como podemos assim ter o alívio de nossas cargas emocionais, espirituais, além de físicas também. O convite que Jesus fez no passado se torna mais do que nunca atual nos tempos de hoje. Por isso, Ellen White escreveu o seguinte: confiemos implicitamente na palavra de Deus, lembrados de que somos seus filhos e filhas. Ferimos o coração de Cristo pela dúvida. Será que Ele pode me ajudar mesmo? Quando Ele deu tão grande prova de seu amor, Ele depôs sua vida para salvar-nos e Ele nos diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Então, depois de haver descumprido as condições, não leveis por mais tempo o peso dos vossos corações, ou o peso dos vossos pecados em vossos corações. Transferi-os para o Salvador. Confiai-vos a Ele. Não prometeu Ele dar-vos descanso? Muitos, porém, forjam para si mesmo cargas penosas. Não é algo novo isso, mas é algo que nós podemos vivenciar em cada momento. Muitos forjam para si cargas penosas. Nós nos sentimos independentes em nossa vida. Nós procuramos os nossos amores, nós procuramos a nossa profissão, nós procuramos a nossa religião, procuramos a nossa forma de adoração. E o que nós conquistamos? Penosas cargas sobre nós. Quando nós deveríamos pedir a Deus sempre orientação. Senhor, é com essa pessoa que eu devo me unir? Senhor, é essa profissão que eu devo seguir? Senhor, é esse o modo certo de adoração a Ti? Nós, na verdade, nos tornamos muito independentes e essa independência vem nos trazendo muito desconforto. Por isso que nossos fardos se tornam assim pesados, porque nós não aprendemos ainda a confiar totalmente no Senhor Jesus Cristo como aquele que pode nos ajudar plenamente. Por isso que a lição dessa semana, vinde a mim, é um convite que ao mesmo tempo é uma ordem. É logicamente que Deus não nos força a nada. Ele nos deu o livre-arbítrio, a liberdade, e esse livre-arbítrio mostra que Deus tem muito amor para conosco. Quando Jesus disse as palavras que está no capítulo 11 de Mateus, o que está relatado lá no início do capítulo 11 é a prisão de João Batista. A prisão de João Batista foi assim um momento doloroso para os discípulos de João e para Jesus, que era primo de João Batista, além de ter João Batista em grande conta por ter sido o seu precursor. Tudo o que João Batista sofreu levou-o a tornar-se um homem cansado também, por incrível que pareça. João Batista chegou a mandar perguntar para Jesus o que está em Mateus 11, verso 3. És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Essa é uma expressão de dúvida que é motivada pelo cansaço psicológico e cansaço também espiritual. João Batista teve dúvida. És tu aquele que havia de vir ou havemos de esperar outro? Não há outro que possa aliviar nossas cargas. Não há outro que possa nos dar assim compreensão dos detalhes desta vida, daquilo que o pecado pode fazer com a nossa existência. Quando Jesus terminou o capítulo 11, ele falou exatamente aquilo que as pessoas estavam necessitando, que João Batista estava necessitando. Ele deu resposta aos discípulos de João, dizendo: vocês vão o seguinte, vão para João e digam o que vocês estão vendo. Os coxos andam, os cegos veem, as pessoas são curadas, os leprosos são curados, e a todos os pobres é anunciado o reino de Deus. Vão dizer isso para ele. E a Bíblia não mostra mais João Batista inquieto. É a resposta de Jesus. O que os discípulos disseram para João Batista acalmou o coração dele.
era realmente aquele que havia de vir. Então, hoje nós pensamos o seguinte: o convite de Jesus, no final do capítulo 11, é: vinde a mim, todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. Esse é um convite inclusivo, ou seja, direcionado para todas as pessoas que se sentem sobrecarregadas e que buscam o descanso e a paz verdadeira. Havia um homem que estava assim, andando com um saco pesado nas costas. Um anjo apareceu e disse: por que você está tão desanimado na sua caminhada? Ele disse: porque eu estou carregando um peso enorme nesse saco que eu trago às costas. O anjo disse: por favor, abra o saco, vamos ver o que tem aí dentro. Quando o homem abriu o saco, o homem disse assim: ué, interessante, que eu tinha aqui 3 grandes problemas. E o anjo disse: qual é um deles? Era a carga de ontem, eu estava carregando, porque eu não havia resolvido tudo que eu tinha que resolver. O anjo disse: mas parece que ela não está mais aqui. E qual era o outro peso? Era a carga de amanhã. Amanhã eu tenho que resolver grandes coisas, já estava preocupado desde hoje. O anjo disse: parece que só sobrou a carga de hoje. E por isso você deve levar só a carga de hoje. O anjo disse: levante-se agora, pegue agora, amarre a boca do saco e tente levantar a sua carga. O homem levantou e disse para o anjo: puxa, que beleza, você me abriu os olhos para uma realidade que eu estava sofrendo. Eu estava carregando os fardos de ontem e também os fardos de amanhã, que não chegaram ainda. O ontem já passou. Puxa, ficou bem mais leve. Obrigado, anjo, porque você assim me ajudou. O anjo disse: quer fazer o seguinte? Por que você não me dá essa carga aqui, que eu vou levar essas cargas de hoje para Jesus? Eu estou indo para o céu. E o homem então entregou aquele saco com as cargas do dia, e o anjo levou para Jesus. O homem então começou a andar aliviado, louvando a Deus. É uma lenda, uma alegoria, mas serve de exemplo para todos nós. Muitas pessoas carregam os fardos do passado, sofrem por aquilo que já aconteceu. Logicamente que tem consequências no presente. Muitas pessoas sofrem com o dia de amanhã. Puxa, o que eu vou fazer amanhã? O que vai acontecer? E as pessoas sofrem por isso, quando deveriam apenas se preocupar com os fardos do dia, e que Jesus então solicita que os entreguemos em suas mãos. Por isso Jesus diz: olha, basta cada dia o seu mal, basta cada dia a carga que você tem que carregar. Mateus 11, versos 28 a 30, revela uma face incrível do amor de Deus, que é a liberdade. Ele nos deu a liberdade de escolhermos ir a Ele. Tá? Jesus também ele fala que Ele nos oferece um fardo compartilhado. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus foi um carpinteiro. Ele fez muitos jugos, com certeza. Ele fez cangas para os bois, porque é obra de um carpinteiro. Imagine Jesus na carpintaria junto com seu pai José, fazendo ali jugos, cangas para colocar no pescoço dos animais que aravam a terra. Jesus morava numa região agrária, onde a agricultura era a grande fonte assim, de renda para as pessoas, além da pescaria. Então, com certeza, Jesus fez muitos jugos para vender aos sitiantes daquela sua região. E para se fazer uma canga era preciso trazer os bois, era preciso medir, era preciso assim, cortar a madeira de maneira assim correta, era preciso lixar para tirar as arestas, para que o jugo, ao ser colocado na cabeça do animal, no pescoço, não ferisse o animal. Era tudo feito sob medida. Isso nos dá uma lição profunda de que Deus ele vai nos dar as coisas sob a medida certa. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, verso 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que vocês não pudessem suportar, mas junto com a tentação, Deus vos deu também o meio de livramento. Então, Deus então permite que as coisas aconteçam conosco na medida da nossa força. E se extrapola a nossa força, Jesus está ali para levar a carga junto conosco. Aprendemos 3 lições na lição desta semana. A primeira lição é que o convite de Jesus é uma espécie de conexão. Jesus ele nos convida a termos uma conexão com Ele. Ele deseja ter essa conexão com os seus seguidores. É a primeira lição. A segunda lição: o fardo do cristão não é uma tarefa executada na solidão. Jesus nos convida a compartilharmos com Ele. Ele está ao nosso lado. Terceira lição: ao nos unirmos com Jesus, a força dele completa a nossa fraqueza. Por isso que o apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco, então eu sou forte. Porque ele entendia que a força que faltava, Jesus completava na vida dele.
Jesus nos promete descanso para a alma. E muitas vezes nós não largamos nossos fardos, mesmo com Jesus nos ajudando. Já viram pessoas na igreja sofrendo, com rosto de sofrimento, pessoas que estão sempre em desespero, parece que não tem alívio na vida. Sabe por quê? Não aprenderam ainda a deixar as cargas com Jesus. Isso não é uma tarefa muito fácil, tem que ter um aprendizado para isso. Isso se chama confiança, fé, em que Deus pode fazer todas as coisas. A expressão de Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13, significa, eu estou entregando com toda a minha fé, minhas cargas nas mãos de Jesus. Um sitiante estava carregando um saco de batatas por uma estradinha e estava ali pesado, e ele, no sol causticante, transpirando, e percebia que o ombro dele estava arqueado com o peso, porque depois a gente carrega um peso, uns 500 metros, 1000 metros, parece que o peso aumenta, e aquele sitiante com aquele saco de batata nas costas e com receio de colocá-lo no chão, porque as batatas poderiam se estragar no impacto com o chão, e ele carregava pensando, vou chegar logo em casa. De repente passou um outro vizinho dele e disse, ô vizinho, senta aí atrás da carroça que eu te ajudo a levar esse saco de batata. Então ele disse, muito obrigado, rapaz, não estava nem aguentando. Ele sentou, quando o vizinho estava ali conduzindo a sua carroça, olhou para trás, lá estava o homem com um saco de batata ainda nas costas. Ele disse, vizinho, o que é isso? Põe um saco de batata na carroça. Eu não queria aumentar o peso, por isso que eu estou carregando. Que lamentável ignorância desse homem. Já estava na carroça, os animais já estavam levando o peso todo, por que ele ainda carregava o peso nas costas, né? Chega até a ser hilário uma situação dessa. Mas muitos fazem isso. Jesus diz, me dá o seu peso, me dá a sua carga, eu levo para você. A gente aceita o convite, mas continua levando as cargas que Deus então promete aliviar. Que essa lição tenha sido uma bênção para a nossa vida essa semana, que possamos ter aprendido que as cargas que nós temos, psicológicas, as cargas espirituais, as cargas físicas, podem ser aliviadas com a presença do Senhor Jesus na vida. Lembremos que a promessa de Jesus é uma promessa, o convite de Jesus é uma promessa de alívio para todos aqueles que entendem que Deus pode realmente ajudar a levar os nossos fardos. E a forma de levarmos nossos fardos significa que nós estaremos assim plenamente descansados através do Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos preocupamos demais com os problemas da vida, a carta missionária fala de uma mulher que ela era uma espécie de promotora, de monitora na escola de Holbrook. E ela disse que encontrou algumas meninas, encontrou Rose, por exemplo. Rose não conseguia dormir, o pai tinha sido assassinado na frente dela, e ela ficava dizendo, professora, eu estou vendo meu pai na janela, eu não consigo dormir. Uma menina atormentada. Ela também tinha passado pelo mesmo problema na infância. Ela soube orar com aquela menina, cantar com ela e aliviar o coração dela. Mostrou Jesus para aquela menina. Outra menina chamada Kelly dizia assim, eu não consigo dormir porque eu me lembro das coisas da minha casa, e ficava naquele desespero. E então aquela senhora ajudava aquelas meninas a deixarem seus fardos nas mãos de Jesus. É isso que acontece. Fardos psicológicos trazem doenças psicossomáticas. Muitas pessoas sofrem de depressão, de síndrome do pânico, porque os fardos que a pessoa carrega são tantos que a pessoa fica trancada, fica travada, não tem mais alegria, não sabe passear, não sabe sorrir, não sabe se expressar, porque vive dentro de um mundo trancado, como se estivesse carregando um peso enorme. Jesus diz assim, vinde a mim, eu vos aliviarei. Que convite maravilhoso. Aprendemos essa semana. Fica com Deus, Deus te abençoe, que você também aprenda a colocar os seus fardos nas mãos de Jesus. Sabe quando ele fala, meu jugo é suave? Ele quer dizer o seguinte, no passado, os bois, quando carregavam assim pesos juntos, eles dividiam o peso. E, interessante, 2 bois conseguem fazer mais trabalho do que 3 bois independentes. E já foi visto isso, 2 cavalos juntos. Olha, um cavalo só consegue arrastar 1.500 quilos, um cavalo só. 2 cavalos conseguem, assim, separados, conseguem arrastar 3.000 quilos. Mas 2 cavalos juntos, num jugo, eles conseguem puxar 7.000 quilos. Já pensou o que é isso? O que um jugo consegue fazer? Dá uma força tremenda, se um é fraco, o outro é forte, e os dois se equilibram. Jesus está dizendo, eu sou aquele que é forte. Venham para o meu lado, que eu ajudo vocês a carregar o peso de vocês. Deus abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa lição dessa semana.
Senhor Deus, ajude-nos, Senhor, a colocar nossos fardos nas mãos do Senhor Jesus. Que haja uma bênção para cada coração que estudou conosco essa semana, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe você. Tenha um feliz sábado.